Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor meu Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração com essa palavra, eu te peço, papai querido, fala ao coração dos teus filhos, fala ao coração da tua igreja. Pai, o Senhor já falou tanto conosco nesta noite, através das apresentações, através da música, através das letras dos hinos que foram cantados. Fala conosco agora, ó Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Louvado é o nome do nosso Deus. Queridos e amados irmãos, às vezes nós nos perguntamos, nos nossos momentos de orações, nos nossos momentos de intimidade com Deus, principalmente naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de dor, em que nós estamos buscando alguma resposta do Senhor, seja uma resposta de cura, seja uma resposta de salvação, seja numa resposta de doença, seja numa resposta de provisão. E nesses momentos, meus irmãos, nós questionamos o amor de Deus, nós questionamos as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Não que nós estejamos pecando, não que nós também não acreditemos de verdade que Deus pode fazer alguma coisa, não que nós não acreditemos que Deus possa mudar a nossa situação, não que nós não acreditemos que o poder de Deus é real, que os milagres de Deus são reais e que Ele ainda opera nos dias de hoje. Não é isso não, irmãos. É porque nós somos carne e às vezes nós nos sentimos fracos espiritualmente. Às vezes nós nos sentimos abatidos espiritualmente, por diversos motivos. E o povo de Israel, no momento em que o escritor de Lamentações, o profeta Jeremias, está escrevendo, ele está vivendo uma situação parecida com essa. Uma situação de sofrimento, uma situação de angústia, uma situação em que um povo em que tinha sua liberdade, podia adorar ao seu Deus, podia trabalhar, ganhar o seu sustento do seu suor na terra, na agricultura, na agropecuária. Agora esse povo vê as suas casas sendo invadidas, tudo que é seu sendo levado, sendo roubado, sendo destruído, e o povo agora está aprisionado, preso, escravo, não tem mais nada, não pode adorar ao Deus ao qual eles servem, não tem mais o conforto das suas casas, não dormem mais nas suas camas junto com suas famílias, estão separados, afastados uns dos outros, muitos já perderam as suas vidas, já morreram, e o sofrimento para aquele povo é muito grande. O livro de Lamentações, ele é na verdade como se fosse um salmo. Jeremias está expressando aqui o lamento de todo um povo. Jeremias está traduzindo aqui em forma de poesia a dor, a angústia, o sofrimento, o lamento de um povo que agora é escravo, de um povo que era livre, de um povo que servia a Deus, de um povo que é a menina dos olhos de Deus, de um povo que Deus olhou e escolheu e falou assim: esse povo aqui é o meu povo, a minha mão vai estar sobre este povo. Mas só que Deus, irmãos, ele faz um acordo com aquele povo, ele faz um trato com aquele povo. E ele diz para aquele povo: só o que eu espero de vocês é obediência. Só o que eu espero de vocês é santidade. Só o que eu espero de vocês é que vocês me sirvam. Eu não quero que vocês sejam um povo traidor, eu quero que vocês reconheçam que eu sou o único Deus.
Aquele povo, ele tinha opção, ele tinha escolha, estava em suas mãos, de servir a Deus, de estar com Deus, de ser amigo de Deus, de andar com Deus, ou não. Eu me lembro aqui, quando Josué, após conquistar todas as terras de Canaã que Deus havia prometido, ele vê se formando uma grande rebelião no meio daquele povo, e eu estou falando aqui, irmão, de milhares e milhões de pessoas. E Josué começa a dividir a terra e dá o pedacinho que cabia a cada um, e dividir a terra para todas aquelas famílias, para as tribos de Judá. E quando ele termina de dividir a terra, que ele acaba o seu trabalho, ele olha para aquele povo e fala assim: vocês, eu não sei, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. A gente vê ali a decisão de um homem, de um líder, de uma família, de um clã, em se posicionar diante de todos que ele iria servir a Deus, que ele iria continuar adorando ao único Deus vivo. Eu não sei o que vocês querem fazer, eu estou ouvindo rumores de que vocês estão adorando outros deuses. Eu passo e eu escuto, as pessoas vêm me dizer, mas eu não estou preocupado com isso, a decisão é de vocês. Eu vou servir a Deus. Israel, alguns anos depois, muitos anos depois, Israel, ela tem uma dinâmica de relacionamento com o Senhor, de receber do Senhor, de ver os milagres de Deus, mas ora está na presença de Deus, ora está afastado de Deus. Ora está na presença de Deus, ora está pecando. Ora está na presença de Deus, ora está adorando outros deuses. E isso aborrecia a Deus, isso incomodava a Deus. O povo afastava Deus da presença deles. Sabe, irmãos, quando você tem uma pessoa que gosta de você, que ela faz tudo para estar com você, mas que você afasta essa pessoa de você? Assim era o relacionamento do povo de Israel com Deus. E aqui neste momento da história, o povo de Israel vai ser entregue na mão dos babilônicos por causa do pecado. A ira de Deus se levantou contra aquele povo. E o povo agora vai ser escravo. Um povo que viu a prosperidade logo após o rei Davi, quando o rei Salomão chega, e Deus dá a Israel um momento de paz. Então o povo agora vai viver frutos, vai colher os frutos de tudo aquilo que o rei Davi, podemos dizer assim, plantou, deixando uma nação estruturada. A igreja estava funcionando, a igreja voltou a servir a Deus, o culto foi novamente restituído em Israel. Israel não adorava mais a deuses estranhos. Davi também equipou e mobilizou todo o seu exército para que pudesse proteger a nação de países vizinhos. E quando o rei Salomão assume esse reinado, com o culto funcionando, a adoração ao Senhor perfeita, com o exército todo estruturado, então eles tinham a segurança de viver em tranquilidade. E com o momento político de toda aquela nação, todo preparado, todo organizado, Israel agora vive em paz e começa a viver um tempo de prosperidade com o rei Salomão. E o rei Salomão constrói o palácio dele, e o rei Salomão constrói um templo muito lindo para o nosso Deus. E o povo agora está vivendo com uma alegria tremenda na presença do Senhor. Só que, irmãos, e isso serve para nós nos dias de hoje, nós não podemos relaxar. Nós não podemos abrir a nossa guarda. Nós não podemos achar que porque Deus está conosco, nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Não. Nós precisamos, mesmo quando a abundância é grande, mesmo quando há prosperidade, vigiar, e agora vigiar em dobro. Por quê? Porque vai ter alguém que vai tirar aquilo que Deus nos deu. Vai ter alguém que vai querer tirar o brilho que está na sua face,
graças ao Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. E quando aquele povo aqui relaxa, começa a ser minado de dentro para fora. E quando o rei Salomão ele morre, é como que se desabasse o castelo de areia. As coisas começam a dar errado. As confusões começam a aparecer. Deuses agora começam a ser adorados no território de Israel. E essa situação, a cada dia que passa, vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, até Deus dizer assim: eu não estou mais com vocês. E aquele povo, ele é entregue na mão dos babilônicos, e aquele período de paz, de fartura, de prosperidade, de riqueza. Salomão foi um Deus muito rico, e o reinado de Israel viveu esse momento, essa era de ouro, de riqueza e de prosperidade e de fartura. Agora esse povo está escravizado. Agora esse povo não tem mais o que comer. Agora esse povo não tem mais o que vestir. O salmista ele vai dizer que esse povo se lembrava do período e da época em que eles se reuniam debaixo do pé de árvore para tocar canções e louvores ao Deus Todo-Poderoso. E eles vão dizer assim: nós agora não podemos mais louvar ao Senhor, porque nós somos escravos. Nós somos peregrinos em terras estranhas. E é nesse contexto que Israel está vivendo que Jeremias vai escrever o livro de Lamentações. É a desesperança, porque muitos não têm mais esperança de nada, e ao mesmo tempo a esperança de algumas pessoas, de um povo, para que Deus entre com providência. Aonde está o meu Deus? Aonde está o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? O Deus de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, que libertou o povo do Egito? Aonde está o Deus do rei Davi? Aonde está o Deus do rei Salomão? Esse era o clamor daquele povo, irmãos. Essa era a oração daquele povo. Povo que está sofrendo, mas que continua esperançoso na restauração de Israel. Meu irmão e minha irmã, se a sua vida se assemelha com algo que foi dito aqui até este momento, assim como teve esperança para este povo, assim como esse povo recebeu da graça do Senhor, do amor do Senhor, também há esperança para a sua vida. Também há misericórdia para a sua vida. Também há amor de Deus para a sua vida. A situação aqui era tão trágica deste povo, que o profeta Isaías, em Lamentações, ainda no capítulo de número 3, agora no versículo de número 29, ele vai dizer assim, ó: põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. O que Isaías está dizendo aqui é: se humilhe, busque ao Senhor, se entregue ao Senhor. Talvez o Senhor escute as nossas orações, talvez o Senhor escute os nossos clamores, talvez o Senhor ouça a sua voz, mas se humilhe diante dele. Colocar o rosto em pó aqui é literalmente, irmão, se jogar no chão, colocar o seu rosto na terra e orar e buscar de Deus uma solução para aquilo que estava acontecendo com aquele povo. Pessoas estavam morrendo de doenças, de fome, de excesso de trabalho, muitos de desgosto, de tristeza, porque olhavam para trás, para alguns anos atrás, e se lembravam quem nós éramos, a vida que nós tínhamos, os privilégios que nós tínhamos por ser um povo menino das olhas de Deus. E agora nós estamos aqui escravizados, escravo do pecado, escravo do diabo, comendo pão que o diabo amassou. Quantos irmãos nos nossos dias vive a vida dessa forma? Pessoas que estavam na casa do Senhor, que eram levitas, que eram pregadores, que eram servos de Deus, que eram homens e mulheres de oração, que vestiam a melhor roupa,
colocava o melhor sapato para vir à casa do Senhor, adorar a Ele, glorificar o nome dEle, que estavam conosco nas festas, nos congressos, nas viagens, e que agora estão afastados da presença de Deus. Não souberam vigiar e cuidar do privilégio que eles tinham de serem chamados filhos de Deus, e permitiram que o diabo e que o mundo tragasse as suas vidas, e que agora precisam das nossas orações, do toque do Espírito Santo, ou talvez olhar para a sua mente, para a sua consciência e se lembrar de quem era Deus e voltar para os caminhos do Senhor. Lamentações, no capítulo de número 3, no versículo de número 21, Jeremias ele vai escrever assim, ó, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que Jeremias está dizendo aqui é: estamos vivendo uma vida deplorável, estamos sofrendo, mas nós podemos pelo menos nos lembrar do que nós tínhamos, e essas lembranças podem trazer um pouquinho de acalanto ao sofrimento que nós estamos tendo aqui. Ou talvez Jeremias esteja dizendo assim: lembre-se da vida que vocês viviam e da vida que vocês estão vivendo hoje, e vão se ajoelhar e pedir a Deus que Deus entre com providência, porque Deus é Deus e Deus é Deus de providência. E como a música que foi louvada aqui pelas irmãs, pela dupla, muitas vezes, irmãos, nós não temos que entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, da forma que Ele faz, os meios que Ele usa, que Deus usa para nos dar aquilo que Ele quer nos dar, para resolver as nossas situações, para resolver os nossos problemas. E em meio a tudo isso, em meio a toda essa expressão que o profeta está falando de sentimentos que aquele povo está vivendo, em meio a todo aquele contexto que foi narrado aqui nesta noite, o profeta ele vai dizer assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A situação está difícil, mas nós estamos vivos, é onde a vida há esperança. A situação está difícil, mas a mão do Senhor continua sobre as nossas vidas. A situação está difícil, mas a nossa promessa é que nós estaremos com Ele no céu. A situação está difícil, mas entregue na mão do Senhor. Diga para Ele que tudo que você tem, que a sua vida pertence a Ele e que Ele vai agir conforme a vontade dEle na sua vida. Senhor, está aqui, é teu, querem tomar de mim. O Senhor vai ser o juiz desta causa. Irmãos, as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E dentro desse contexto, nós podemos entender que há relação entre misericórdia e fidelidade com Deus. Porque observe, meus irmãos, que foi a falta de fidelidade a Deus que fez com que aquele povo fosse entregue na mão de uma nação estranha que trouxe todo o jugo para Israel. Então, a nossa fidelidade para com Deus também é algo que faz a diferença no mundo espiritual. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é imutável, ela não muda. Porque o que Deus faz por nós não está relacionado a quem nós somos, a quem nós fomos no passado. E talvez até a quem nós seremos, porque nós não somos merecedores de nada. Se não fosse o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, se não fosse Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui nesta noite. Nem nós e nem os milhares de nossos irmãos espalhados por este mundo afora. Se não fosse as misericórdias de Deus, se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse o mover do Espírito Santo, como estaria esse mundo hoje, irmãos? Se o ladrão não se convertesse,
se o assassino não parasse de matar, se aquele que faz coisas erradas não olhasse para assim, não, Deus não quer isso para a minha vida, deixa eu mudar. Quem seria eu se não fosse Deus na minha vida? O que de errado eu poderia estar fazendo agora? São as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. É o amor de Deus, é o cuidado de Deus. E isso não está relacionado a quem nós somos, isso está relacionado a quem Ele é. O que Deus faz por nossas vidas está relacionado ao que Ele é, na fidelidade dEle, no amor dEle, no carinho dEle, no caráter dEle, na graça dEle, nas misericórdias dEle, por você. O amor e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas é grande e é tremendo. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, por Ele e para Ele são todas as coisas. E Deus ele tem manifestado, irmãos, esse amor, esse cuidado, esse carinho e as misericórdias dele nas nossas vidas. Nós podemos ver, nós podemos perceber o mover de Deus, a presença de Deus em nosso meio, agindo nos corações, transformando vida, quebrantando corações, transformando famílias, o cuidado de Deus sobre cada um de nós. E como Deus manifesta esse amor e esse carinho sobre as nossas vidas? De que forma Deus age sobre as nossas vidas? Primeiro, a Bíblia vai falar que Ele é o nosso Pai. Ele nos trata com um relacionamento para que nós possamos entender como pai e filho. Porque o Senhor, Ele nos chama de filho. O Senhor, Ele não só nos chama, como nos trata como filhos. O modelo da oração de Jesus no Pai Nosso, lá logo depois, no finalzinho do Sermão do Monte, no modelo de oração que Jesus vai deixar para a igreja, Jesus vai deixar bem claro que Deus é o nosso Pai e que nós somos os seus filhos. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 15, está escrito assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, meus irmãos, esse texto deixa bem claro que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos dele, que nós somos herança de tudo que Deus deixou aqui para nós. E que se nós estamos sofrendo por Jesus e com Jesus, nós também somos herdeiros da glória do Pai. O povo reclamava que as nações ímpias prosperavam. Era uma reclamação muito forte do povo. Reclamação de muitos ainda nos dias de hoje. O ímpio prospera. O povo também reclamava que estavam servindo a Deus demais, que estavam fazendo muitas coisas para o Senhor. Não tinham tempo, não tinham mais saúde, e muitos diziam que não tinham até obrigação. Ainda é uma reclamação de muito nos dias de hoje. E Deus, em um momento da história em que o povo estava reclamando muito, vai usar o profeta Malaquias, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, e vai dizer assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. O que Deus está dizendo é: olha, vocês estão reclamando, olha, vocês estão desistindo, olha, vocês não querem mais, mas vocês são para mim como joias.
E eu ainda vou poupar vocês naquele dia. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com vocês é um relacionamento de um pai para com o filho. E a gente vai ver aqui no decorrer de toda a Bíblia que Deus ele manifesta o seu amor para conosco com um relacionamento de paternidade. Só que Deus também, ele se apresenta com seu amor e com sua misericórdia e cita um exemplo como se fosse uma mãe que ama o seu filho, que cuida do seu filho, falando da sua capacidade de consolar e de confortar. E a gente vai ver em Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 13, a palavra do Senhor dizendo assim, ó: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. O que o Senhor está dizendo aqui para aquele povo e o que o Senhor fala aos nossos corações hoje é: podem vir a mim. Se a cruz estiver pesada, pode jogar em mim, porque eu tenho consolo para vocês. Eu tenho refrigério para vocês. E para compreender as misericórdias e o amor de Deus, Deus ele é como um pai que se compadece e como uma mãe que consola. Tamanho o amor e o carinho e o cuidado que ele tem para com você. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Agora olha que texto lindo, irmãos, que expressa o amor de Deus, o cuidado de Deus. Isaías 49, versículo 15 e 16 vai dizer assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Observe, irmãos, como Deus ele compara o relacionamento dele, o amor dele, o carinho dele com algo que nós possamos compreender e entender, e quem é pai e mãe sabe disso. O que nós temos de mais precioso nas nossas vidas é a nossa própria vida. Agora fala isso para um pai e para uma mãe que deixa de comer para dar para o seu filho, que deixa de beber para dar para o seu filho, que deixa de vestir para dar para o seu filho. Quando as coisas estão difíceis e todo mundo precisa de roupa nas suas casas, quem é que ganha roupa primeiro? Não são os filhos, irmã Silvana? Se tiver um ovo, quem é que vai comer primeiro? E a Bíblia fala que mesmo que uma mãe possa esquecer ou deixar de ter esse amor, ele não deixa. Ele continua fiel. A terceira maneira que Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia é protegendo os seus filhos. Irmãos, a proteção de Deus, o cuidado de Deus está sobre as nossas vidas. Mateus capítulo de número 23, versículo de número 37, um texto que eu gosto muito, irmãos. O próprio Jesus ele vai falar assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como o pai ajunta os filhos, e como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Queridos e amados irmãos, só na eternidade, só na glória, talvez um dia, o Senhor permita nos mostrar todos os livramentos que o Senhor já te deu. Tudo que o Senhor já fez pela tua vida, quantos laços já foram quebrados, quantas setas lançadas contra a sua vida não te atingiram, porque Deus está contigo. E é por isso que o salmista vai dizer assim, ó: o laço quebrou e nós escapamos. No momento em que Deus toma o salmista para expressar, o salmista vai dizer assim, ó: estava perdido,
O laço foi armado, só que o laço se quebrou. E Deus mandou o escape. Quantas vezes o inimigo armou cilada para te derrubar, para acabar com a sua família, muitas vezes até para tirar a sua vida. E Deus te trouxe libertação, e Deus te trouxe salvação, e Deus te trouxe proteção para você, para os seus filhos, para os seus parentes, para o teu irmão da igreja, para aquele que nem serve a Deus, mas que está coberto debaixo da tua oração. Porque a responsabilidade espiritual do filho de vocês que não serve a Deus é sua. Não pense que é diferente disso, não. São as tuas orações que têm sustentado. Em quarto lugar, na misericórdia, Deus é brando e Deus se alegra em você. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Mesmo nós com nossas falhas, com a nossa pequenez, Deus ainda olha para as nossas vidas. Como Deus olhou para a vida de Jó, olha o meu servo ali fiel, que é temente a mim, que se desvia do mal. Irmãos, que tremendo Deus olhar para a sua vida e dizer, olha ali minha serva, olha ali meu servo, que tem estado na minha presença. Isaías, capítulo de número 54, versículos 7 e 8, vai dizer assim, ó, por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadeci de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmão, nós não recebemos do Senhor o que nós merecemos. Mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos pecados, Deus tem cuidado das nossas vidas, Deus tem nos livrado. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele é Deus, e Ele não está condicionado ao que eu sou, ao que você é, ao que eu faço, ao que você faz. Ele está condicionado a uma promessa que está sobre as nossas vidas. Agora não tenha dúvida, irmãos, a consequência do pecado vem para cada um de nós. Malaquias, capítulo de número 3, no versículo de número 17, ele vai dizer assim, ó, um texto que nós já lemos, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim como joias. Ainda em Isaías 62, 5, a palavra vai dizer assim, ó, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão comigo. E como o noivo se alegra na noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E aí Deus ele vai comparar, vai fazer uma analogia da igreja como sendo a noiva e o Senhor Jesus Cristo como sendo o noivo. E um dia esse casamento vai acontecer. Um dia nós estaremos juntos com o Senhor. Em quinto lugar, em sua misericórdia, Deus nos guia, assim como uma águia ensina os seus filhotes. Deuteronômio, capítulo de número 32, versículos de número 11 e 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: como a águia desperta a sua ninhada, e move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. O que o escritor está dizendo, queridos e amados irmãos, é que a águia, ela acorda os seus filhos, os seus filhotes. A águia, ela desperta os seus filhotes que estão no ninho confortável, no mais alto penhasco, coloca sobre as suas asas e sai para voar com elas. Vai fazer um voo com elas. Elas continuam protegidas. A mamãe está voando, elas estão ali agarradinhas na mamãe águia. Só que a mamãe águia, ela conhece o potencial dos seus filhotes. E a mamãe águia precisa dar uma despertada. E a mamãe águia precisa que os seus filhotes sejam independentes. Que eles aprendam a caçar, que eles aprendam a sobreviver. Mas antes, é primordial que eles aprendam a voar. Então, o que é que a mamãe águia faz? Joga os seus filhotes da mais alta altura.
para que eles aprendam a voar, para que o instinto animal desperte em cada um deles e eles batam as suas asas. Quando a maioria dos filhotes batem suas asas e voam. Mas quando algum despercebido não consegue, não entende a dinâmica do que está acontecendo, quando o seu instinto animal não é despertado naquele momento e a mamãe águia, ela percebe que seu filhote vai cair, se cair lá e se bater na terra ele vai morrer, ela desce um voo profundo com as suas asas de uma envergadura de mais ou menos 2 metros, atingindo uma velocidade aproximada de 300 km por hora. Em um mergulho, ela ultrapassa o seu filhote. Se coloca abaixo do filhote e permite que vagarosamente o filhote seja sustentado novamente pelas suas asas. Irmão, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Isso é a natureza, isso é o poder de Deus. Nós estamos estudando aqui na nossa classe de EBD sobre a revelação de Deus. E na aula passada nós falamos sobre a revelação geral, que é justamente isso, é a natureza demonstrando o poder de Deus. Irmãos, não tem como nós olharmos para uma situação dessa e não entender que é Deus. E hoje nós falamos sobre a revelação especial e você que não está vindo está perdendo. E na verdade toda a igreja está perdendo, porque poucos são os que vêm, não é isso, irmão Solano? Então vocês são nossos convidados. Irmãos, nós temos culto de escola bíblica dominical, todos os domingos às 9 horas. E os estudos estão sendo tremendo. Você é o nosso convidado. Irmãos, e tudo isso que Deus faz, a comparação que o escritor de Deuteronômio vai fazer com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, é porque Ele te ama. É porque as misericórdias dele estão sobre a sua vida. É porque o amor dele está sobre a sua vida. Então entenda que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus complete esta palavra em seu coração.